Hoje eu vou te explicar o que é uma ação e como funciona o mercado de ações. E a gente vai fazer isso de um modo bem simples. Eu tenho certeza que você vai entender e não vai ficar nenhuma dúvida. Fica comigo até o final porque a gente vai dar uma passada sobre as plataformas operacionais, sobre home broker, e você vai entender assim de um modo bem completo como começar a investir em ações, quais são os primeiros passos que você precisa fazer. Então, para você começar a entender o que é uma ação, vamos começar com uma história. Vamos supor que você queira abrir um negócio aí no seu bairro, uma padaria, né? E você já fez o plano de negócios e você precisa de R$ 200.000 para começar esse empreendimento. Só que você tem hoje R$ 150.000, ainda faltam levantar R$ 50.000. Então, o que você pode fazer para levantar esse capital? Você tem basicamente duas alternativas. A primeira é contrair um empréstimo bancário. Então, você vai precisar ir no banco, vai precisar ter um crédito, né? O gerente vai precisar avaliar ali a sua capacidade de pagamento. E, no caso de um empréstimo, você vai ter um prazo para pagar, né? Vai ter que pagar juros e há um risco grande embutido na operação, porque pode ser que o negócio demore a maturar, talvez a receita esperada ali no início não seja suficiente e você pode acabar ficando com uma dívida ali impagável, né? Então essa é a característica do empréstimo bancário. O banco ele vai entrar com dinheiro, né, e a sua responsabilidade é justamente remunerar através dos juros e depois pagar o principal. Uma outra alternativa é você conseguir uma outra pessoa, um novo sócio, né, para entrar nesse negócio, certo? Nesse caso, quais são as vantagens? Você não tem um prazo para devolver esse dinheiro, porque o sócio está entrando com capital e é o que a gente chama de capital próprio, né? Aquele capital vai se tornar parte do capital da empresa, mas a empresa vai ter que remunerar os sócios, né? Através da distribuição de lucros. E tem uma outra questão que a partir de agora, com sócios, a empresa precisa ter a responsabilidade de prestar contas, né? Então vamos supor que esse sócio que está entrando, ele não vai ser um sócio que vai trabalhar ali no dia a dia, ele está apenas entrando com o investimento. Então, o sócio que é aquele que trabalha, né, que toca o negócio, vai ser obrigado a prestar contas do negócio até para que haja transparência, né, o que a gente chama de governança corporativa. Então, vamos supor que você tenha me convidado e eu me tornei esse sócio, né? Você entrou com R$ 150.000 e eu entrei com R$ 50.000. Então, a gente formou o capital social da empresa no valor de 200 mil. Né? Você tem 150 mil, que representa 75% do capital social da empresa, e eu tenho 50 mil, que representa 25% do capital dessa empresa. Então agora a nossa padaria cresceu, ela não é apenas uma padaria de bairro, ela se tornou uma rede de padarias, né? Na verdade uma grande franquia, e com isso nosso negócio cresceu. Vamos supor que isso tem acontecido 15 anos depois, né? A gente tem mais de 100 lojas, agora o nosso capital social é de R$ 200 milhões, não apenas R$ 200.000, só que a gente está vendo uma grande oportunidade de crescimento dessa empresa, porque a gente pode internacionalizar, né? A gente pode expandir a nossa rede de padarias para, por exemplo, a América do Sul, né? Vamos explorar mercados como Argentina, Bolívia, Colômbia, enfim. Só que para isso a gente precisaria de um investimento de R$ 200 milhões, ou seja, nosso objetivo seria dobrar o capital social da empresa. Se hoje nosso capital é de 200 milhões, a gente precisaria de mais 200 milhões para implementar esse plano de expansão. Agora, qual é a questão? Como conseguir R$ 200 milhões? Um empréstimo desse, né, bancário, seria difícil de ser autorizado. E, além disso, como conseguir um novo sócio que tivesse a capacidade financeira e o desejo, né, de arriscar e investir 200 milhões nesse negócio? Isso ficaria muito complicado. Então, qual é a solução? A solução é ir a público, né, e abrir o capital. Então, a gente procuraria um banco de investimentos para poder estruturar essa operação junto ali com as corretoras, né, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e a gente faria uma Initial Public Offering, que se chama IPO, que nada mais é, traduzindo, como oferta pública primária. Então, o que as empresas fazem? Elas pegam e disponibilizam parte da sua sociedade para o público. Então agora os sócios não seremos apenas eu e você, né? A gente vai ter inúmeros sócios nesse negócio. Na verdade, são sócios que a gente nem vai conhecer, né? Justamente porque serão parte assim da sociedade
como um todo. Então, com certeza, não apenas pessoas físicas, mas bancos poderão comprar parte dessa ação, né? Empresas, enfim, investidores internacionais. Então, realmente, esse capital, né, ele vai ser disponibilizado para o público em geral. Então, abrir o capital significa isso, significa a gente pegar parte do capital social da empresa e vamos disponibilizar para que outras pessoas possam fazer parte da sociedade, e aí tem uma figura central nisso, que é a Bolsa de Valores. E aqui no caso temos a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, que vai fazer toda a intermediação para que essa operação aconteça. Bom, nesse caso, a nossa empresa agora ela vai se tornar uma sociedade por ações. Então, como eu disse, a gente terá contratado um banco de investimentos, o banco vai fazer uma análise da nossa empresa, vai fazer o que a gente chama de valuation, onde ele vai fazer uma avaliação da nossa empresa, vai ver a capacidade da empresa gerar receita, gerar caixa, qual a lucratividade da empresa e vai tentar avaliar, dizer quanto que a empresa vale. E depois dessa avaliação, vamos supor aqui que o banco ele decida dividir o nosso capital em 200 milhões de ações, né? E decide vender cada ação por R$ 2. Então, como que vai ficar o capital total da empresa? Nossa empresa vai passar a valer 400 milhões de reais, né, depois que ele fizer essa oferta pública e a gente conseguir vender todas essas ações por R$ 2. E aí a gente vai ter a seguinte divisão. Você terá 75 milhões de ações, que eram aqueles 150 milhões de reais originais. Eu teria 25 milhões de ações, com aqueles 50 milhões anteriores, né? E agora a gente vai ter no público 100 milhões de ações pulverizadas, né? E aí um total de 200 milhões de reais nas mãos do público. Ou seja, a gente conseguiu captar, né, todo aquele dinheiro que a gente estava precisando para internacionalizar a nossa empresa. Então essas ações que foram vendidas para o público, né, 100 milhões de ações a R$ 2, é um dinheiro novo no caixa da empresa, né? Então, os investidores colocaram ali no momento da oferta primária, né, 200 milhões de reais no caixa da empresa para que a empresa pudesse fazer a sua expansão. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo de uma empresa abrir o capital. É justamente conseguir novos sócios e conseguir capitalizar a empresa no mercado para financiar os seus projetos de expansão. Então, esse é o objetivo do lado da empresa. Agora, qual seria o objetivo do investidor, né? Por que comprar ações? Então, primeiro, porque ele acredita na lucratividade da empresa, né? E ele espera receber parte dos seus lucros, que são os dividendos, né, que a empresa vai distribuir ao longo do tempo. E ele também acredita no potencial de crescimento daquela empresa. Então, como a gente disse, né, no início a gente tinha uma atuação nacional e o objetivo foi levantar 200 milhões de reais para poder internacionalizar a nossa operação. Então, o investidor que está comprando essa ação, ele acredita de fato que a gente vai conseguir realizar esses investimentos, que a gente vai ser bem sucedido e que ao longo do tempo a nossa empresa vai valorizar. E que aquela ação que ele comprou por R$ 2 pode valer no futuro, quem sabe, 3, 4, 5 reais e ele ganhar nessa valorização que a gente chama de ganho de capital. Então são essas basicamente as duas formas de se ganhar dinheiro investindo no mercado de ações. É através do recebimento de dividendos, né, periódico, enquanto você tiver essas ações, né, e for parte ali, for proprietário de uma parte do capital social da empresa, enquanto ela estiver sendo lucrativa e distribuindo lucros, você vai receber esses dividendos e caso em algum momento você queira vender e caso a empresa tenha se valorizado ao longo do tempo, você pode ganhar com a venda das ações nessa diferença. Por exemplo, comprando por R$ 2 uma ação e vendendo depois quando ela estiver valendo 4. Então, como funciona o mercado de ações? Ações basicamente são um título de propriedade, né, de uma fração do capital social de uma empresa e esses títulos eles podem ser vendidos e comprados, né, entre os diversos agentes do mercado, né? Atualmente, esses títulos eles são um registro eletrônico que fica ali na Bolsa de Valores, né? Não existe mais a cédula ao portador, porque antigamente, de fato, a pessoa recebia um título de propriedade, né? Se você procurar aí na internet, você acha imagens desses títulos antigos, só que hoje não é mais assim, né? Já há bastante tempo. Essas ações, na verdade, são registros que ficam ali na Bolsa de Valores. Então, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é como se fosse uma grande feira, né? Uma feira super tecnológica,
onde são vendidos, comprados e custodiados, ou seja, guardados esses títulos, na verdade, esses registros, né? Então, quando a gente vai lá na nossa corretora e decide comprar uma ação da Petrobras, então a Bolsa de Valores vai registrar que eu, né, no meu CPF, tenho ali a propriedade de uma ação. Quando eu decido vender, ela vai ver a contraparte que está comprando essa ação e ela transfere, então, a propriedade de mim para essa outra pessoa. Então, a Bolsa de Valores é responsável por organizar tudo isso. Essa compra e venda de ações entre os diversos proprietários a gente chama de mercado secundário. O dinheiro dessas transações não passa mais pela empresa. Então, recapitulando aqui, né, quando a empresa quer abrir o capital, ela faz isso para conseguir novos sócios e conseguir novos recursos, né, para as suas operações. Ela abre o capital e faz essa oferta pública primária. Na oferta primária, de fato, o capital entra no caixa da empresa. E aí as ações estão pulverizadas no mercado. A partir desse momento, as ações passam a ser negociadas entre diversas pessoas e instituições, e agora isso acontece no ambiente da Bolsa de Valores e a gente chama isso de mercado secundário, certo? E esse dinheiro, então, da transação, quando eu decido comprar uma ação de você, né, a gente troca, você me dá a ação, eu te dou o dinheiro, só que a empresa não tem mais nada a ver, assim, com essas transações que acontecem. É claro que a empresa se beneficia ao longo do tempo com a valorização de suas ações, né? É claro que ela deseja justamente operar, trabalhar bem, gerar lucro para dar valor ao acionista. Esse é o principal papel de uma empresa, né? Dar valor para o seu acionista, distribuir lucros para os proprietários da empresa, e ela espera que o seu capital se valorize no mercado. Mas as transações em si de troca de ações, né, não interfere, não afeta mais a empresa. Uma coisa importante para entender do mercado de ações: a gente não pode comprar ações diretamente da mão de um proprietário, né? É necessário ter a intermediação de uma corretora, né? Então, é como você vai comprar um imóvel, né? Geralmente a gente precisa do trabalho ali de um corretor de imóveis credenciado para poder fazer essa intermediação do negócio da compra e venda de um imóvel, que às vezes é complexo, exige documentação, então é importante que tenha alguém habilitado para isso. O corretor é chamado de broker, né? Em inglês. E a corretora ela serve justamente para isso, né? Para poder intermediar essa operação e garantir que tudo está correndo de forma correta junto ali à Bolsa de Valores. E hoje em dia, né, a gente também não precisa de uma figura de um corretor, uma pessoa, né? Tudo isso é feito através de um sistema, né, chamado home broker, né? Ou seja, é o seu corretor em casa. Então eu vou mostrar daqui a pouco também como que funciona o home broker. Falando um pouco sobre a liquidez, né, e a variação de preços. Então, como eu disse lá atrás, a Bolsa de Valores é como uma feira e estamos falando de um mercado organizado. A feira também é um mercado organizado. Não sei se você já teve a oportunidade de ir aí à feira no seu bairro, na sua cidade. Quando a gente vai fazer compras numa feira, é diferente de você comprar, por exemplo, em um supermercado. Na feira, a gente tem diversos vendedores ali próximos uns dos outros, e se você observar, o preço dos produtos acaba não variando muito de um feirante para o outro. Por quê? Porque eles estão ali num mercado organizado muito próximo, então é muito fácil para o consumidor pesquisar preços e conseguir comprar pelo valor mais barato, né? E para participar, por exemplo, de uma feira, é importante geralmente, né, o feirante fazer um cadastro, né, conseguir ali o ponto naquela feira. Se a gente visitar a feira constantemente, você vai ver que sempre o feirante está ali no mesmo lugar, né? Por quê? Porque aquilo ali é justamente um mercado organizado. No caso da Bolsa de Valores também funciona assim, ela é um grande mercado organizado, ou seja, as coisas são padronizadas, os sistemas são padronizados e isso dá o quê? Dá liquidez. Então fica fácil para a gente chegar, fazer a oferta de compra ou oferta de venda de uma ação e conseguir ali realizar a nossa transação, né? Então, a B3, que é a Bolsa, as corretoras e as empresas de capital aberto, elas estão sujeitas às leis, à regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Elas precisam seguir normas estritas de, por exemplo, divulgação de resultado no caso das empresas, né? A CVM também regula as normas e as regras dos diversos ativos financeiros, porque também existem outros ativos, né, como derivativos, que são ativos financeiros que derivam de um ativo principal, né? Isso é um pouco mais complexo, mas tudo isso é regulamentado pela CVM.
tá? Então, assim, como eu estava falando, né, fazendo essa analogia da feira com a Bolsa de Valores, né, na feira, a variação de preços do tomate, por exemplo, depende de vários fatores, né? Vai depender de fatores econômicos, né? Como que foi a safra, como que se teve algum problema na safra, se tem estoques, né, reguladores no mercado daquele produto. Vai depender ali da demanda e da oferta pelo produto naquela época. Vai depender também ali no caso da feira da condição do produto, né, naquele momento. Então, justamente de manhã a gente consegue comprar os produtos em melhores condições, eles geralmente custam mais caro, e aí quando vai chegando na parte da tarde tem a xepa, né? Já não são mais os melhores produtos, né? E eles acabam dando desconto. Então, na Bolsa de Valores funciona da mesma forma. O preço dos ativos também sofrem flutuação o tempo todo de acordo com os fatores econômicos, os fatores de oferta e demanda e também da condição das empresas. Então, uma empresa, por exemplo, que está passando por dificuldades, né, que tem apresentado nos seus balanços problemas para conseguir gerar lucro, essas empresas certamente vão estar com preço descontado, né, vão estar mais baratas. Então, é muito importante entender essa analogia. Às vezes, essa questão da variação de preços, que é o que a gente chama de volatilidade, acaba assustando um pouco as pessoas, justamente porque nós vemos essa flutuação acontecendo o tempo inteiro nas nossas telas através dos sistemas. E aí vamos ver agora como investir em ações. Você vai precisar simplesmente abrir a conta em uma corretora, né? Existem várias corretoras aí, todas elas são credenciadas ali na B3. Precisa estar bem informado sobre a empresa, o mercado e a movimentação de preços. Então, acho que o grande desafio para o investimento em ações é justamente desenvolver essa habilidade e adquirir o conhecimento sobre isso. Acho que, para começar, é importante, de repente, escolher uma grande empresa, né? Empresas que são as chamadas blue chips, né? Que são as grandes empresas, tipo Petrobras, Vale. Não significa que porque é uma empresa grande que você deva investir. Mas eu estou falando assim, para você começar a estudar, né? Estudar o setor, estudar o mercado, entender um pouco sobre a empresa, tudo isso a gente encontra até informações nos sites das empresas. É importante saber que essas empresas que são negociadas em bolsa, elas são obrigadas a divulgar seus resultados trimestralmente, e essa divulgação de resultados segue um padrão, inclusive um padrão internacional de contabilidade. Então, assim, é possível até comparar diversas empresas entre si, não apenas no Brasil, mas no mundo, e você pode encontrar essas informações em sites, né, que são os sites de relações com investidores da empresa. Toda empresa listada em bolsa tem um site de RI, né, por exemplo, você pode buscar lá no Google, relação com investidores Petrobras, e você vai para um site onde ali eles são obrigados a colocar as informações da empresa, divulgar os balanços, né, fatos relevantes. Então, vamos supor que a empresa decida explorar um novo mercado, né? Vamos supor, explorar um novo poço de petróleo. Eles precisam divulgar essa informação, vai chamar lá de um fato relevante, para o investidor saber o que está acontecendo. Ou também alguma coisa que esteja prejudicando o resultado da empresa. A empresa também precisa tornar público para que os investidores tenham acesso a essa informação, né? Existem também sites de informação especializados, eu vou mostrar aqui exemplos. Agências de informação, por exemplo, como o Bloomberg, tem a agência lá do Valor Econômico, e você pode contratar esses serviços para receber informações a todo momento. Não precisa de tanta sofisticação, né, mas tudo isso existe. E existem também as plataformas operacionais, que são plataformas gráficas que ajudam o investidor a ter acesso ali, principalmente à movimentação de preços e outras informações. Eu vou te apresentar aqui agora algumas ferramentas interessantes. A gente tem esse site chamado fundamentos.com.br. Nesse site a gente consegue informações das empresas que são basicamente os indicadores fundamentalistas. Eu vou falar mais sobre isso aqui no canal. E uma coisa importante saber é o seguinte: cada empresa ela tem um código de negociação para a gente poder localizar ela lá nas plataformas para poder investir. Então, geralmente, né, esses códigos eles têm 4 letras e alguns números no final, certo? No caso, por exemplo, de Petrobras, o código é PETR4, né, da Petrobras preferencial, e aí, se eu clicar aqui em Petro 4, eu mando exibir, e aqui ele oferece diversos dados, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui ele oferece a última cotação,
que está 30,90, a data da última cotação foi dia 30/5, né? Qual o preço mínimo em 52 semanas, ou seja, em um ano foi 29,66, o máximo foi 37,60, o volume médio negociado, né? Aqui qual o setor, qual o subsetor, e aí tem vários indicadores fundamentalistas, porque existem pelo menos duas formas de você analisar ali ações, né? Tem os dados fundamentalistas. O que são dados fundamentalistas? Eles têm a ver com os indicadores de performance da empresa. Então, a gente vai avaliar o lucro da empresa, qual o seu valor patrimonial, qual o seu poder de gerar caixa, qual a margem bruta da empresa. Então, existem diversos indicadores que estão listados aqui e isso ajuda o investidor a saber como está a saúde, né, financeira daquela empresa e ele tomar a decisão se é o momento certo de investir ou não. E uma outra forma de avaliar uma ação é através da análise dos preços, da movimentação de preços, que é chamada de análise técnica, análise gráfica ou análise de price action, tá? Eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco para você entender um pouquinho. Bom, então esse aqui é o site Fundamentos. Tem o Status Invest também, que é um outro site, ele é mais moderno, ele tem um serviço em que você pode contratar também até para ir acompanhando a sua própria carteira. E da mesma forma, a gente pode colocar aqui o PETR4, dar um buscar, então ele apresentou aqui, né, o preço de 30,80, que eu acho que está até diferente aqui do Fundamentos, né, que está 30,90. Então aqui ele já oferece a cotação histórica, né, tem vários outros indicadores, indicador de volatilidade. Então, por exemplo, está em alta volatilidade, ou seja, a variação de preços está muito forte recentemente. Os indicadores vêm aqui embaixo e é interessante que você pode passar aqui, ó, em cima da interrogação e ele explica rapidamente aqui qual o objetivo do indicador e como fazer a leitura do indicador. E você pode ver, clicando nesse gráfico, inclusive o indicador historicamente. Tem aqui também informações, né, de datas de pagamento de dividendos, tá? Os últimos dividendos aqui históricos da Petrobras. Então já é um site bem completo. Tem o Investidor 10 também, que segue mais ou menos na mesma linha do Status Invest. Eu gosto, assim, tanto de um quanto do outro. Eu acho o Investidor 10 muito mais clean para poder ter acesso aqui às informações. Principalmente aqui, Status Invest tem muita propaganda, né? Tem muito banner aqui. Eu acho que isso acaba poluindo um pouco. O Investidor 10 já não tem muito isso, ele é muito mais limpo e já vai direto ao ponto, tá? Mas isso aí é questão de gosto e questão de hábito. E eu queria te mostrar também o Home Broker. Então, vamos supor, estou aqui no site da Toro, né? Que é a corretora que a gente está usando aqui para fazer os investimentos no canal. Então, eu venho aqui, por exemplo, em investimentos, né, bolsa de valores. E aqui, se você observar, tem assim, para investidores avançados, tem a área trader, que é o pessoal que faz day trade, e tem aqui o home broker clássico, né, e plataformas avançadas. Vou clicar aqui em home broker clássico. Então, o que ele apresenta aqui? Né? Ele está apresentando o gráfico de preços. Aqui tem uma cotação rápida, né? Aqui, no caso, está Vale, mas a gente pode rapidamente mudar. Vou colocar aqui Petro. Aqui vou mudar também para Petro 4, para ficar igual. Só cliquei aqui em cima, né, do código e aqui eu posso navegar e mudar ou buscar por ativos, né? Então, se eu quiser, por exemplo, VEG, né, eu posso vir aqui, seleciono, dou OK e ele muda aqui o gráfico de preços, mas vamos colocar aqui Petro 4. Então, aqui tem a cotação, então variou 1,09, né, no dia. Então, veja que a cotação aqui na corretora está batendo lá com o site Fundamentos, né, 30,90. Aqui é a boleta. O que é a boleta? É justamente quando você decide fazer uma compra. Então, vamos supor que você queira comprar 100 ações da Vale, né? Não vou colocar aqui 100 ações, não. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui PETR 4F. Por quê? As ações elas são negociadas em lote de 100, geralmente, né? Quando a gente está aqui no código PETR4. Mas a gente pode comprar até pelo menos uma ação. Para isso, a gente tem que ir para o mercado fracionário, né? Que aí o código só tem esse Fzinho de fracionário no final. Então, tanto que aqui mudou, né? Quando eu coloquei PETR4F, o mínimo ficou de uma ação. Então, por exemplo, eu posso colocar essa ordem, né, de uma peça. Posso colocar aqui uma validade, né? Então, vou colocar aqui até cancelar, né? Então, posso colocar até o dia e escolher uma data.
Então, deixa eu colocar aqui a data porque eu estou fazendo isso aqui sábado, né? Então, vou colocar a data de segunda-feira e vamos supor que eu queira comprar, né, a R$ 31 Petrobras. Eu posso clicar aqui em comprar, né, até o dia 2, confirmar ordens, e aí, claro que não vou conseguir enviar, porque eu estou no final de semana, mas enviando essa ordem, ela viria aqui para a lista de ordens. Ela até veio, né, como ordem não criada aqui, ficou um histórico que foi criado em 31/5, e ela vai ficar aguardando aqui para ver se a gente vai conseguir um vendedor a esse preço, certo? E aí você pode colocar aqui o preço que você quiser comprar a ação. Claro que pode ser que, dependendo do preço, você não consiga imediatamente. Aqui a gente tem o gráfico de cotações rápido de diversas empresas, e é basicamente assim que funciona o home broker. Você pode até customizar aqui um pouco, vamos supor, quero aumentar aqui esse gráfico, né? Aqui que eu estava falando da análise gráfica, é possível fazer estudos aqui, traçar linhas, né? Linhas de... aqui é uma linha de tendência de baixa, né? Porque parece que esse preço está em tendência de baixa. A gente pode colocar linhas aqui de resistência, de suporte. Então, por exemplo, o preço já esteve aqui em maio nessa faixa aqui de 29,66, né? A gente até viu isso lá no outro site. E aí hoje está 30,90. Talvez eu queira aguardar esse preço chegar mais próximo aqui dessa linha de suporte para poder comprar essa ação. Bom, isso aqui é o básico sobre o que é uma ação, sobre o mercado de ações. Eu espero que tenha sido útil para você que você consiga começar os seus investimentos nesse tipo de ativo, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, se inscreva para ir acompanhando todo o conteúdo que eu estou trazendo por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!